Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Correia, eu faço parte do time de análise da plataforma da XP. Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da Expert 2021. Hoje falaremos sobre como turbinar os retornos em fundos de renda fixa. E aqui comigo para trazer suas perspectivas para o debate estão 4 gestores aí de casas com estratégias no mercado de renda fixa. Temos aqui o Marcelo Urbano, sócio fundador e gestor da Algme, Renato Colasso, diretor executivo do Voiter, antigo Banco Indusval, e o Arthur Profili, sócio fundador e gestor da Capitânia, e por fim o Rafael Fritz, sócio e gestor da Canvas. Antes de a gente entrar em cenário mesmo e discutir mercado, vocês poderiam se apresentar aí e falar um pouquinho de cada uma das gestoras? Poderia começar aí pelo Marcelo. Tá bom. Bom, obrigado primeiro aí pela participação. Arthur e Rafael, não é o primeiro painel que a gente faz junto, né? Renato, prazer aí estar com você, também a gente já se conhece. Acho que a Algme é uma gestora que só faz crédito privado, né? Focada nisso, a gente só corre risco de spread digital, a gente corre risco só de crédito e entrega alfa para o cotista via spread de crédito. O foco, a gente é uma gestora que tem 3 anos de existência, a gente tem hoje 1,4 bi sob gestão, e desses 1,4 bi, mais ou menos 1 bi 100 dedicados a crédito high yield e crédito estruturado. Acho que é isso. Acho que assim, o mercado está bem profícuo aqui para investimento em renda fixa, com a alta da Selic, né, o crédito privado começa a ficar interessante no aspecto do retorno e pode trazer algumas preocupações no aspecto da solvência, que a gente vai abordar mais para frente. É isso que eu tenho para passar. Vou seguir aqui, Guilherme. Bom dia a todos aí. É um prazer estar com vocês aqui nesse painel, com o Marcelo, o Arthur, o Rafael, aí, o Guilherme, e todos vocês que estão assistindo. Bom, o Voiter é um banco novo, né? Um banco que surgiu aí há pouco mais de um ano, né? Na verdade, a gente costuma falar que é meio banco, meio fintech, né? E uma fintech de atacado, né? E por que essa questão, né? Porque a gente tenta usar da tecnologia aqui para construir soluções, né? Para construir deals estruturados, né? Que vão compor e serem distribuídos em mercado, né? Essa é um pouco da nossa estratégia. A nossa estratégia é impulsionar, sim, o mercado de capitais, sendo um elo, né? Um grande elo aí entre as empresas e os gestores, né? Para conseguir trazer oportunidades tanto para a necessidade que as empresas têm, né? Quanto quais são as necessidades que os gestores possuem. Então, acho que a gente se posiciona bem aqui no meio entre aquilo que a gente consegue ver de oportunidades nas conversas que a gente tem com todas as empresas, né? E também do lado da gestão, né? Olhando com os gestores aquilo que eles estão demandando. Então, o nosso objetivo é esse, é conseguir fazer esse elo entre esses dois mundos, desenvolvendo soluções que, amparadas por tecnologia, resolvam esses problemas. Acho que esse é o nosso propósito, é assim que a gente acredita, com parcerias que impulsionam negócios. Você pode seguir aí? Posso seguir aqui? Bom dia a todos. Renato, Urbano, Fritz, Guilherme. Eu sou Arturo, eu coordeno a gestão de crédito privado aqui na Capitânia. A gente tem nessa estratégia aproximados 15 anos em fundos voltados a ativos de crédito, infraestrutura e imobiliário, tanto ativos de baixo, médio, como enfim, ativos de risco um pouco para cima, ativos high yield. Acho que o nosso papel fundamental aqui é criar produtos, fundos
para diferentes tipos de investidores. A gente tem aqui fundo de pensão, previdência privada, private, fundos listados, e aí a gente vai criando produtos que têm diferentes perfis de risco. E aí, na ponta de buscar ativos que preencherão esses fundos, a gente conta com uma rede, eu diria, bastante interessante, ampla, qualificada de fontes de transações, que são os bancos de nicho, os bancos grandes, boutiques, originadores, estruturadores, securitizadoras e por aí vai. Então, a gente fica, eu diria, como, vamos dizer, um filtro do que nos é apresentado, do que a gente vai atrás, para preencher esses fundos e entregar, vamos dizer, produtos com um risco-retorno interessante ao cotista. Enfim, a gente é bastante simples, sempre a gente roda uns 15 anos com 20, 30 pessoas aqui dentro, a turma, o turnover é muito baixo, então, vamos dizer, uma equipe que já, vamos dizer, vivenciou aí momentos de crise, momentos de bonança em Brasil, transações saudáveis, transações menos saudáveis, enfim, um pouco de tudo. Legal. Bom dia a todos. Guilherme, XP, obrigado pelo convite de novo. Um prazer estar com essa turma aqui de novo. E um ano depois, porque a gente falou bastante coisa no passado e hoje, quem sabe, a gente discute o que aconteceu do que a gente falou lá atrás, né? Eu sou Rafael Fritz, eu sou sócio, trabalho na Canvas Capital, uma gestora brasileira focada em produtos líquidos tradicionais, multimercados, equities, sistemáticos, e uma outra parte que eu trabalho, que é a parte de crédito, onde a gente aí, um certo tempo atrás, começou muito focado no crédito, mas se o tema aqui é como turbinar, esse é o turbinado ao quadrado, que é o famoso distress, né? Que era o nosso DNA histórico, e de lá para cá, com a evolução do mercado de crédito no Brasil, a gente seguiu um pouco descendo a cadeia de risco, saindo do famoso distress, né? Descendo para o high yield. Dentro do high yield, a gente começou a ver muita operação interessante com carrego, seja no setor agro, no setor imobiliário. E mais recentemente, a gente completou a nossa prateleira de produtos com fundos estruturados também, uma pessoa agora capitaneando essa iniciativa. Então, aí a gente tem um total de 13 bilhões sob gestão na Canvas e metade disso é crédito. E, de fato, eu acho que agora, olhando para frente, é como se posicionar na dinâmica atual para entregar o que foi já mencionado, o famoso alfa para o cliente, até porque o alfa agora vai ser, acho que vai ter menos beta e mais alfa, né? Legal, muito obrigado aí pelas apresentações, gente. Vamos começar aqui, então, a discussão com a primeira questão aqui. No mundo de gestão, uma vez que os títulos mais óbvios estão sendo ofertados a cada vez taxas menores, quais são os novos mercados ou segmentos que vocês veem com bons retornos? E quais são os desafios de gestão nesse atual cenário? Eu começo de novo ou vamos revezar? Aí agora vocês ficam à vontade, quem quiser começar, quem quiser opinar, podem ficar à vontade aí. Eu posso começar, enfim, aí todo mundo vai ter. Eu acho que o mundo de crédito é extremamente amplo, né? O Brasil vive um mercado de crédito mega concentrado, isso é antigo, né? Então, 80 e poucos % dos ativos aí concentrados na mão de 5, 6 bancos. E tem uma agenda do Banco Central que começou em 2015 para ajudar na desintermediação disso. Então, a gente vê N iniciativas aí, né, as instituições de pagamento, desmutualização na rede de adquirência, criação ali de instituições financeiras simplificadas, Open Bank, enfim, N iniciativas. E uma outra coisa bacana que o juros baixos trouxe foi esse grande entrada de novas companhias para o mercado de capitais. Então, assim, eu acho que delimitar, esse foco, esse setor, é isso. Eu acho que a gente é meio estilo do Arturo aqui, né? Eu até já fui investidor lá do Arturo em outra casa que eu estava, né? Então, assim, pega aquele leque enorme de oportunidades que você tem, né? Escolhe o que faz sentido, né, dentro de risco-retorno e simetria para o gestor. E dado que esse mercado é extremamente, enfim, foi por muitos anos concentrado na mão de poucos players, né?
Tem companhia muito boa aí, você não precisa estar nas companhias listadas, né? Tem companhias excelentes, muito organizadas, com negócios super resilientes, geração de caixa, boa governança, que pagam prêmios muito mais altos do que aquelas que estão no radar do maior número de investidores. O que você tem que exigir um prêmio maior é pela liquidez desse crédito, né? E, além de tudo, tem uma outra oportunidade. Muitas dessas companhias, tem algumas companhias no nosso portfólio que a gente tinha lá enquanto elas eram de capital fechado e abriram o capital no caminho. Então, você ganha um prêmio ali por esse crédito se tornar mais simétrico para o mercado, essa companhia ficar conhecida, ela aderir à governança de ser uma companhia de capital aberto. Então, assim, acho que o leque é enorme, né? Tem N instituições financeiras mais simples aí, com ativos precisando de funding para gerar ativos, setor de agronegócio, imobiliário. Eu não vou ficar falando aqui, vou deixar para os colegas aí explorarem, mas acho que seria essa a minha opinião. O Marcelo, eu acho que você comentou um ponto importante, assim, né? A gente vendo hoje o cenário atual, né? Realmente o mercado ainda de crédito privado tem uma concentração muito grande na mão dos grandes bancos, né? Isso é tradicional aqui no nosso mercado, no mercado brasileiro, né? E eu acho que você tem total razão assim com relação às empresas que a gente encontra hoje, né? Com estruturas, com governança, com modelos de negócio e de acompanhamento que são robustos, né, e estão ali par e passo com o que são as empresas tradicionais de emissores de dívidas em mercado de capitais, né? Então, acho que um pouco do momento atual é justamente esse, assim, você começar a tentar encontrar quem são essas empresas, de que forma elas estão estruturadas, com que modelo de produto, né, você vai acessar o mercado, e aí, com isso, acho que fazer um bom equilíbrio entre o yield, né, e o risco que essas operações trazem. Você comentou aí da questão da liquidez, né, isso é realmente um ponto importante. Tem alguns outros fatores de risco que estão sempre envolvidos aí, a gente tenta trabalhar bastante com as questões das garantias, as estruturas mesmo com o que essas empresas têm para oferecer num modelo de produto que seja diferente, para fugir, né, desse padrão, porque senão a gente não consegue yield suficiente para remunerar bem uma operação que tenha esse perfil, né? Então, eu acho que você está coberto de razão aí, eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, né? É um momento de bastante descobertas aqui, eu acho que isso tem sido bastante interessante. Complementando, Renato, só para a gente enxergar outros ângulos, né? Aqui a gente fica o dia inteiro transitando pelos mercados, né? Uma hora estou olhando FDIC, outra hora é CRI, outra hora é debênture, outra hora é FIAGRO, CRA, debênture de infra, enfim, a gente está sempre tentando fugir da onde tem uma relação de retorno, risco, liquidez, que já não está tão bacana. Aí a gente vira equipe, esforços e alocação de tempo para outros mundos, né? E esse processo, ele é óbvio que muito... o dia inteiro estar junto de fontes de transações, que a gente chama de hubs aqui, Voiter, XP, enfim, a gente tem hoje uns 20, 30 com bons times, enfim, bem qualificado, e ficar olhando continuamente 5, 6 dias com cada um, para a gente ter ali um conjunto de transações, aí vai filtrando, e aí você vai avançando e alocando capital. Uma coisa interessante que acho que mudou completamente o mercado de crédito de 10 anos para cá, é que você hoje encontra um número de assets e gestoras de crédito imobiliário e infra e tal, maior. Então, vamos dizer, você tem pelo menos umas 30 casas muito qualificadas, cada um tem 2, 3 produtos para o investidor final, e se você soma esse dinheiro, ele consegue apoiar muito o nascimento de transações no mercado de capitais, que é a gente, entre aspas, fazer o nosso papel de trazer uma empresa vamos dizer, séria, com um modelo de negócio interessante, mas trazer para mais perto dos mercados de capitais, até que ele vai estar transitando vamos dizer, com fluência e com as suas várias emissões e passo a passo, tá?
Então, tem muito desse processo, o Urbano tinha comentado agora há pouco, do apadrinhamento de players, né, tomadores de recursos, transações, no momento onde ele não está tão com cara de mercado de capitais, mas daqui a pouco ele está capital aberto, está com research, está com auditorias e não sei o que, está ao ponto de esse papel ser elegível a outras assets. Tá? Então, aí ele vai capilarizando e daqui a pouco ele está no portfólio de todo mundo, aí ele, com isso, ele vai conseguir complementar o funding bancário que ele já tinha, que, se você pegar hoje no Brasil, 85% do crédito está na mão de 7 instituições, aí eu estou incluindo, talvez, fora os cinco grandões ali, sei lá, Safra, ABC, talvez BTG, essas são umas carteiras que são meio grandinhos desses players, 85% do estoque. Então, vamos dizer, tem muito para democratizar. Tá? Então, e acho que para fechar, o tamanho dos mercados de capitais só tem aumentado. O estoque de debênture de CRI, FDIC, CRA, fundo imobiliário, debênture de infra, enfim, você pega essa massa, ela cresce a taxas de duplo dígito há anos e anos. Tá? Então, hoje a gente trafega no mundo de uns 500 bi, talvez, acho que é até mais, que é daí que você vai procurar matéria-prima para rechear os fundos e aí buscar o retorno que você vai entregar para o investidor. Exatamente. Eu acho que quando do nosso lado, quando a gente olha agora assim, como é que a gente olha os desafios daqui para frente, acho que o primeiro desafio a gente sempre lembra aqui no time que a gente está no Brasil, né? E fazer gestão nesse país, nesse ambiente, sempre um desafio interessante. Mas a boa notícia é que não é nada de novo, né? Muita gente fala, mas ano que vem tem eleição. O que eu devolvo olha, não vai ser a primeira nem a última eleição animada nesse país. Assim, teve inúmeras vezes isso, sim. A grande diferença que eu acho do momento atual versus, por exemplo, o ano passado, eu acho que a gente comentou aqui, o Arthur e o Urbano, na época, falaram muito claramente que era um momento extremamente interessante de se investir em crédito, em high grade, principalmente, e foi absolutamente certo. Todo mundo ganhou dinheiro. Assim, a indústria de crédito, todo mundo virou gênio, todo mundo acertou e tudo mais. Acho que o momento atual, o desafio interessante é quando o gray hair, no caso aí do Urbano, vale bastante alfa. Porque é um cara que já navegou esse tipo de mercado várias vezes e por isso que assim, é até difícil de taxar a oportunidade aqui e ali, porque o Arthur falou exatamente o que é a cultura de um cara de crédito. O famoso, o que a gente chama de best opportunity, o outro chama de relative value. Você tem um espectro legal no Brasil que mudou nos últimos 20 anos, você tem uma oferta de produtos que não existia. Olha que nomes bonitos. CRI, CRA, FDIC, NP, e por aí, FIAGRO, FI. Isso tudo existia 20 anos atrás e temos isso agora. Né? Então, acho que o desafio de hoje, primeiro, versus um ano atrás, é que ano atrás você tinha muito beta. Você comprava qualquer carteira de high grade, provavelmente você teria ganho um bom dinheiro até hoje. Eu acho que você olhar daqui para frente, você comprar, digamos, o índice de debênture, não vai ser legal. Não vai ser um alfa. Então, acho que a gestão vai ter que ser mais ativa. Esse best opportunity, esse relative value, vai ter que acontecer muito mais frequente do que era no ano passado. Ano passado, eu brinco que 40% da minha carteira era Itaú, Bradesco e Petrobras. Se eu comprar isso agora, eu não pago nem minha taxa de administração. Então, a gente vai ter que estar olhando para outros ativos. Você vai ter que estar comparando mais coisas, talvez até tomar mais risco ou menos risco, mais risco de liquidez, como já foi falado, em troca de mais retorno. Eu ia até brincar, assim, um ativo que eu gosto muito, faço isso há muito tempo, que é precatórios. Eu falar que é uma tremenda oportunidade. Mas, dado que a gente está no Brasil e agora tem um desafio com a PEC do precatório, eu vou deixar essa oportunidade on hold. É que nem o Arthur falou, vou comparar isso com aquilo, e talvez nesse momento é melhor dar uma esperadinha. Vamos ver o que vai sair no final, essa PEC dos precatórios. Mas eu acho que, para concluir aqui, nesse ambiente de hoje, o gestor vai ter que trabalhar mais. E no ambiente de eleição do ano que vem, um ambiente de subida de taxa de juros, ficar parado não é uma opção. Então, acho que, de fato, o gestor vai ter que justificar essa taxa de gestão para entregar o alfa, o retorno, nesse asset class que é bem crescente e, como foi bem falado, só tende a crescer. Acho que isso fala...
desculpa, Gui, só queria Não, vai retomar lá. um comentário, só para finalizar aqui, acho que talvez essa primeira conversa aqui. O legal, acho que, desse painel aqui é conseguir realmente ter essas versões dos dois lados aqui, né? De como é que a gente consegue encontrar, né, as oportunidades olhando um pouco para frente. E um ponto que eu acho relevante de comentar para todos, né, é que quando a gente olha daqui para frente, né, acessar estas empresas aí, o Arturo comentou bem, muitas vezes são as primeiras, a primeira emissão, né, o primeiro acesso ao mercado de capitais que essas empresas estão fazendo. Então, passa também por todo um trabalho de education dessas empresas, né, de como é que é acessar o mercado de capitais, como que encontrar do lado dos gestores, qual o tipo de operação que fica de pé, que é atrativa, que tipo de negócio tem que estar ali. Então, toda essa parte de education das empresas também para acessarem o mercado de capitais, eu enxergo também como um desafio daqui para frente, porque tem essa massa grande aqui para a gente trabalhar. Eu acho que o cenário econômico, aí como o Rafael comentou, ele vai levar a gente para isso, né? E tem esse outro lado também do desafio de que é conseguir efetivamente esse trabalho de education com essas empresas para elas acessarem o mercado e aí disponibilizar os seus títulos, os seus papéis com os yields que estão sendo procurados. Então, acho que tem uma outra visão aqui também de desafios daqui para frente. Eu acho que isso tudo fala muito sobre a importância de uma gestão qualificada e de investir em fundos de investimento mesmo, né? Porque o que a gente está falando aqui é que não existe um setor direcional que vai ser melhor do que outros, vai ser muito mais ali um debt picking, entendendo crédito a crédito para ver aonde que a gente pode gerar alfa, né? Vou seguir aqui para a próxima questão, que é com a elevação da taxa de juros do Banco Central. A gente estava aí um período bem grande em taxas de juros no mínimo histórico, né? E agora, esse ano, o Banco Central voltou a subir. Na última reunião, inclusive, subiram 1% a taxa Selic. E isso tem feito com que os fundos de renda fixa tenham captado cada vez mais. E o crédito, o spread de crédito tem fechado. Como que vocês enxergam isso nos mercados primários, principalmente? E aí, acredito que o Renato pode começar aí falando um pouco. Bom, vamos lá. É verdade, né? A gente tem dois movimentos aqui que são super importantes. O primeiro é uma taxa de juros mais alta, isso torna, obviamente, a renda fixa mais atrativa do que a gente vinha vendo. Então, esse cenário ele é favorável para capitanear recursos para o mundo de renda fixa e, consequentemente, para toda a cadeia de dívida, né? Por outro lado, a gente já comentou aí também, né? Tem uma demanda muito alta, né? Pelas emissões, pelos papéis que estão vindo ao mercado, né? Isso faz com que exista uma compressão de taxa nessas operações quando elas acessam o mercado. Então, acho que, olhando um pouco para esse cenário, o que a gente tem se disposto a fazer aqui é esse filtro, né? Quase que dá para dizer aqui que é uma curadoria, né, de quem são essas empresas, né, que ainda não acessaram o mercado, que ainda tem algum prêmio, né, para que a gente consiga oferecer isso aqui para as gestoras, né? A gente trabalha aqui no Vanta, a gente não somos competidores dos gestores, na verdade, a gente faz esse papel de tentar, com essa curadoria, encontrar onde estão essas oportunidades e oferecer isso para os gestores, né? Então, eu acho que nesse cenário onde a gente tem uma taxa de juros mais alta, então tem mais dinheiro entrando aqui, né, olhando para o mundo de renda fixa e, consequentemente, toda a parte de crédito que está envolvida nisso, né? Por outro lado, a gente tem, por essa demanda, uma compressão de taxa de juros. Então, o que a gente precisa ter é tentar encontrar esse equilíbrio de quem são empresas que ainda conseguem ir a mercado com um yield um pouco mais alto, com estruturas mais criativas, que sejam robustas e que tragam uma relação de risco e de yield, né, que seja atrativo
para conseguir compor aí as carteiras dos fundos. Então, acho que é um pouco desse o trabalho que a gente tem tentado fazer. Eu acho que essa é um pouco da tendência que a gente consegue ver hoje em mercado de capitais, até conversando com outros parceiros que atuam também nesse negócio. A gente entende que todo mundo caminha para este lado aqui, de tentar encontrar desenhos que sejam alternativos àquelas estruturas que são padronizadas, né? E que aí sim tem uma oportunidade de yield muito menor, só que, por outro lado, vai passar justamente pelo aquele papel que os gestores vão ter que ter daqui para frente, de se debruçar efetivamente em cada uma dessas estruturas. O Arthur comentou isso, o Rafael também comentou isso, de debruçar em cima de cada uma dessas estruturas, analisar no detalhe, entender como esse negócio funciona, né, para conseguir ter conforto de fazer uma alocação em cima disso. Então, eu acho que esse é um pouco do momento que a gente está vivendo. Perfeito. E Renato, só complementando, se a gente vamos tentar classificar as operações como mercado de capitais e não mercados de capitais, tá? Mercado de capitais são operações normalmente de grande porte, tá? 500 milhões de reais para cima. E a gente está falando aqui muito de operações que são de 500 milhões, onde você vai ter 5, 10 gestores, mais um pouco de dinheiro sei lá, do Voiter, aí junta todo mundo e vamos apadrinhar uma transação de menor porte e que vai ter aí uma relação de risco-retorno mais interessante do que uma de mercado de capitais, que eu chamo de, aqui dentro, de flanco aberto, tá? Que é, sei lá, uma debênture da Petrobras, não sei, pega qualquer exemplo, tá? Então, tem muito do trabalho de a gente ficar garimpando, direto ou indiretamente, o que a gente consegue fazer nos 2.000 maiores grupos econômicos brasileiros. Muitos já vão estar circulando nos mercados de capitais, vou chutar 500, tá? O pessoal que já está registrado em bolsa, negocia em bolsa e tal, e tem 1.500 que são musculosos, mas ainda estão quase lá. Então, tem que trazer essa turma. E não é que ele vá passar a sair dos bancos e ir para o mercado de capitais, vai ser complementar. Ele vai continuar a ter dinheiro lá de 10 instituições financeiras, mais os mercados de capitais. Então, ele vai compor melhor a sua estrutura de financiamento como um todo, tá? Então, aqui a gente fica o tempo inteiro procurando oportunidades que a gente acha que, como o Urbano tinha dito no começo, que tem um processo natural disso se converter em algo bem quisto, bem aceito pelos mercados secundários, aí vai ter liquidez, aí vira vendável, aí de repente você entrou numa taxa, vende na outra, ganha um dinheirinho a mais e vai já para a próxima, entendeu? Eu acho, Arthur, que ouvindo você falar aqui, me ocorreu de lembrar de um outro grupo de empresas, né? A gente fala aí dessas 2.000 maiores, né? Mas tem os novos entrantes também, né? Que eu acho que isso são oportunidades que têm surgido também, né? Tem empresas novas, né? São empresas com um histórico mais recente, né? Que demandam capital, que demandam funding para poder girar, né, a sua operação, e que conseguem oferecer estruturas que são robustas do ponto de vista de risco, né? E que justamente com o prêmio de serem novos entrantes conseguem também mais yield, né? Proporcionar mais yield aí nessas transações. Aí cabe um pouco do papel dessa, que eu chamei de curadoria aqui, né, de conseguir empacotar essas operações num formato, né, que seja realmente interessante do ponto de vista dessa relação de risco e retorno. Então, tem as 2.000, que são essas empresas que a gente fica de olho também, mas a gente também olha bastante para encontrar onde estão oportunidades nesses novos players, né, são novas empresas que são recentes aí, mas que demandam funding e que têm estruturas que podem ser oferecidas para uma transação e que vai dar essa robustez aí, quando a gente pensa na visão do risco, mas que ainda assim, por serem novas, né, ainda trazem um yield que é bastante interessante aí para os gestores. Tá? Então, sim, um exemplo, 50 a 100 diferentes fintechs, muitas delas super bem pensadas e com management e não sei o quê, conceitos e tal, e que dá para você ter capital alocado, financiando o crescimento dela.
Então, são empresas com uma história mais recente, mas que já tem governança. É isso aí. Aqui o diferencial muito é que pegar do dinheiro que a gente perdeu nos últimos 15 a 20 anos, tá? Que eu tomei de prejuízos. 75% é caráter. Então a gente fica o resto é o resto, entendeu? Então foi erro nosso de seleção de repente do empresário que é sério ou realmente quer governança e tal. Então você tem que ter partido do princípio que esse grupo é bem desenhadinho e tem uma turma séria que está trabalhando lá para tocar as coisas para frente. Ô, Bando, você quer comentar a pergunta do Guilherme? Ou Não, quer que fala aí, Rafael, fala aí, tá? Vamos na ordem aí. Eu tenho medo de falar antes de você, porque você vai provavelmente... Você falou que eu tenho cabelo branco, mas eu tenho cabelo, tá vendo? Não, o cabelo branco é melhor. Eu fui investidor do Rafael também, tá? Então a gente conhece a turma, a gente tem intimidade para brincar. Não, excelente. Uma coisa que, olhando para o meu book, o meu negócio hoje em dia, o que o Guilherme falou é meio que extremamente relevante. Porque a gente busca, o nosso fundo tem uma duração um pouco maior do que a média da indústria, então se o passivo está mais longo, o retorno tem que ser maior, né? Então, realmente, quando a gente vê a elevação da taxa de juros e a gente vê a compressão do spread, e curiosamente, se você faz esse ratio hoje, qual é a média de spread de todas as debêntures do mercado, pega lá o índice da Ambima e divide pelos juros hoje, pela Selic hoje, a gente já está no nível mais baixo do que pré-pandemia, né? Então, isso é um fator que o Guilherme trouxe aqui que é extremamente relevante. Então, a gente tem que buscar, assim, como o Arturo falou, essa operação da debênture da Petrobras não paga nem a taxa de custódia do fundo. Então, nesse momento de mercado desafiador, de subida de juros, de inflação, de política monetária, que a gente tem que realmente acompanhar aí no dia a dia, porque isso faz preço, isso afeta crédito, juros altos atrapalham a empresa a pagarem sua conta de crédito, os juros mensal, assim como a pessoa física também, que afeta a economia de volta. Subida de juros não é bom. Então, como é que a gente, de certa forma, tenta buscar mais alfa? Fugindo de muitas operações dessa que o Arturo falou, do mercado de capital, que não tem muito alfa. E como a gente tem um pouco mais de passivo, a gente também vai buscando... O pessoal fala, você vai tomar mais risco. Eu falo, cara, não necessariamente mais risco de crédito. Eu sempre brinco, no mercado imobiliário, se você tem um apartamento de R$1 milhão e pega um crédito de 100 mil, você vai fazer de tudo para pagar essa dívida. De tudo. Mas o mercado está estranho, ano que vem a eleição complicada. Você não vai entregar um apartamento de R$1 milhão por causa de uma dívida de 100 mil. Então, esse rotation, de certa forma, de mercado de capital, com dinheiro entrando, como você falou, com spread baixo, como você falou, que talvez comece a fazer menos sentido e fazer o rotation para outras operações, como essa. O mercado imobiliário de uma empresa que não seja tão bem atendida, uma empresa que não seja do mercado imobiliário, mas tenha um colateral interessante para dar em garantia, e assim a gente consegue, de certa forma, subir o carrego do fundo e sim oferecer para o investidor que quer investir em crédito num momento desafiador desse, ainda um alfa interessante. Então, assim, eu acho que nesse momento, realmente muita gente vai estar olhando o CDI. No momento de subida de juros, de inflação alta, o CDI meio que vira a bola da vez. Então, você tem um pós-fixado, mais um carrego legal, passa a ser algo interessante. Eu acho que é isso que vários investidores que estão entrando na renda fixa estão querendo buscar. Mas, de novo, o momento não é tão trivial para se comprar qualquer coisa. É como você falou, entrou muito dinheiro, as operações estão com spread mais baixo. Então, assim, realmente a análise qualitativa e quantitativa dos produtos disponíveis no mercado vai ditar se você vai ter uma carteira com um carrego legal, com retorno legal, com alfa legal para o risco que você está tomando. Aí. Bom, acho que o trabalho nosso aqui de gestor, né, é muito mais, em vez de ficar olhando o que está acontecendo, o que aconteceu, naturalmente tomar os aprendizados com o passado, né, tentar antever aí. E não que a gente tenha bola de cristal, não, a gente tem só ferramenta e ferramenta para isso, né? Então, essa questão do juros subir já estava precificado faz muito tempo, tá? Talvez não no patamar que está, tá? Mas talvez não, seguramente não no patamar, tá?
mas já estava precificado há muito tempo. Eu, o Arthur, o Rafael, o Renato, seguramente sabíamos que o CDI ia subir, a gente tinha certeza disso, né? Porque as coisas olhavam para o futuro e já estava no preço. Então, assim, eu acho que o grande beleza aí do nosso trabalho, né? Eu imagino que nós três, os três gestores aqui que estão falando, já estavam se preparando ali, né, no ano passado para esse movimento, né? Quer dizer, o que você faz, né, dado que vai subir e tal. Então, eu vou aqui falar no nosso caso, por exemplo, nossa carteira está em CDI+. Mas CDI está perdendo no carrego da inflação. Mas eu estou vendo a curva aqui, minha carteira tem tanto de duration. No tempo, vai pagar prêmio esse negócio, né? Eu não vou ficar olhando... Primeiro, meu investidor não fica olhando minha cota todo dia ou todo mês, né? Então, a gente está sempre pensando no longo prazo e como a gente, né, dadas as ferramentas que a gente está vendo aqui, está olhando. Então, acho que esse primeiro ponto. Sobre a questão do crédito privado, né, acho que a subida dos juros, embora melhore o carrego nominal, naturalmente deve trazer alguma compressão de spread, tá? Isso estrutural, inclusive para empresas que estão vindo pela primeira vez ao mercado, tudo, porque o carrego nominal da dívida começa a aumentar, né? E aí acho que sim, de novo, fazer aqui a propaganda do nosso trabalho, né? Que são empresas que têm que ter folga, né? Tem que ter geração de caixa livre suficiente para suportar um custo de dívida maior, né? O que preocupa nessa questão da subida de capital de juros, talvez pode cair um pouco a originação de ativo, o empresário, o objetivo de aumentar juros, um deles é dar uma esfriada na inflação e com isso a vontade do empresário de investir também cai um pouco, né? Então, o que vai acontecer ali pode cair um pouco a demanda por novas dívidas, né? Mas por outro, e a gente vai ter que ser bom em selecionar companhias que tenham margem para suportar esse carrego da dívida maior. Isso posto, né? Acho que é do nosso trabalho estar sempre procurando novos flancos para atacar, né? Fugir da onde está crowd, isso você é repetitivo, o Rafael falou isso, o Arthur falou isso, né? O Renato ali no lado do sell side já falou também um pouco disso. A gente tem que ter capacidade e habilidade de buscar novos flancos para fazer. E acho que aí também de cada gestor saber o que ele entende, o que ele tem capacidade de fazer e qual o risco, qual o patamar de risco que ele está disposto a tomar na carteira, né? Então, eu acho que é bem um fechamento da conversa, a gente só tem 2 minutos, né? Nada que todo mundo falou, acho que seriam os pontos para colocar, não sei, dos colegas ali para que mais vocês têm para falar. Eu queria passar só uma mensagem de 30 segundos até para o cotista final ou para o assessor financeiro, é que procurem diversificar a carteira. Então, cada gestor tem normalmente 2, 3 bons fundos com estratégias diferentes. Então, no final, você consegue construir uma cesta de fundos com diferentes recheios e estratégias. Então, você vai estar vamos dizer que na sua exposição final geral, consolidada, diversificado. Isso vai gerar também uma boa defesa. Um gestor acerta mais, outro acerta menos, mas aí você fica defendido, você vai tendo um retorno ao longo do tempo mais consistente. E aí você vai fazendo calibragem, aloca um pouquinho mais, aloca um pouquinho menos e tal, e vai acompanhando o trabalho de cada um. Eu vou parafrasear uma frase do Arturo. Existem umas 20, 30 gestoras no mercado impecáveis. Essa palavra é do Arturo e tem mesmo, tá? Tem 3 gestoras muito boas, tá? A minha é a mais jovem, mas assim, eu me considero um bom gestor e a Algem é uma boa gestora, mas acho que aí pesquisando, procurando, pegar gente com histórico longo e tal, tem 20, 30 gestoras com caras muito bons e processos muito robustos, tá? E acho que nessa linha, a gestão ativa vai ser o que vai ajudar os investidores a conseguir a alfa. Então, assim, deveriam sim, obviamente já devem fazer isso, pesquisar ao máximo, analisar ao máximo, porque gestão passiva, provavelmente, esse fundo é um fundo de crédito, por definição, a maioria é long only, é comprado. Então, para conseguir ter alfa, ter retorno agora, gestão passiva dificilmente vai entregar esse alfa. Então,
pesquise, analise, busque, diversifique para, de fato, tentar conseguir esse retorno, esse alfa no mercado de crédito nesse momento. É isso aí. O meu recado final seria também nessa linha aqui, né? Assim como todos os gestores aqui debruçados, olhando os ativos com detalhe para entender e fazer as suas melhores escolhas, né? Os investidores também debruçados, olhando as gestoras aí, não tem todas as 20 aí que tanto o Arthur quanto o Marcelo comentaram, né? Debrucem também, estudem, olhem com profundidade, porque assim vocês vão conseguir fazer as melhores escolhas aí. A gente teve aqui um painel bem legal, né? Vimos ambos as partes da geração de crédito, né? Como também o buy side. Mas, infelizmente, está chegando ao fim aqui o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a presença dos gestores aqui e todos que estão nos assistindo. E para quem está nos assistindo, acompanhe a programação da Expert 2021. A gente tem muito conteúdo aí disponível, muito conteúdo gratuito, tanto na plataforma do YouTube, como na plataforma da Expert. Então, aproveitem esse momento para se informar e buscar as melhores decisões de investimento.